Rogério do Ceará, atacante Rogério do Ceará, estava sendo pouco utilizado, né? Teve uma contusão e aí ele ficou mais afastado. Estava sendo pouco utilizado, vai ser emprestado para a equipe do Sport, vai disputar a Série A pela equipe do Sport. O Rogério que tem contrato longo com o Ceará. A gente vai voltar com o Danilo, porque o Ceará na quinta-feira começa essa sequência de 2 jogos em casa. Primeiro enfrenta a equipe do Vasco, depois pega a equipe do Bahia. Danilão, é contigo. Olha, José, e nessa sequência aí de 2 jogos, os atletas estão muito com o foco de resultado ter maior importância do que jogar bem. Obviamente, o melhor dos mundos é você fazer excelente partida e vencer os jogos. Mas os atletas entendem que o mais importante nesse momento é a pontuação. O próprio técnico Guto Ferreira fez referência que a equipe foi mal contra o Sport, mas que nos 2 jogos seguintes a equipe teve uma reabilitação técnica, né? Jogou boas partidas, partidas que agradaram seu treinador, que taticamente foram dentro do que ele pediu, mas que não tiveram o efeito do resultado. Empatar com o Grêmio em casa, e a equipe do Grêmio não era a principal, foi um resultado ruim, considerado ruim, e o empate contra o Atlético, mesmo acontecendo fora, e a gente até conversou ontem no estúdio, né? O Caio fazendo aquela colocação de que você, olhando para a tabela, Ceará e Atlético no Mineirão, uma tendência natural é que o Atlético venceria, mas pelo que o Ceará jogou, também acabou sendo um resultado abaixo do que se esperava. E é por isso que o foco agora é em resultados. São 9 pontos que o Ceará teve em disputa e 1 ponto só que ele abiscoitou. Para você ter uma ideia, José, se dermos uma olhada para os 2 adversários do Ceará, Vasco e Bahia, os adversários de quinta e de domingo, ambos têm 6 pontos e ambos têm apenas 2 partidas, ou seja, o Ceará jogou 1 partida a mais e tem 1 ponto só. Isso deixa torcedores preocupados, obviamente a direção do clube, e a comissão técnica também fica preocupada com os atletas em tentar maximizar resultados em relação a futebol, a como a equipe vai jogar. Agora, o Guto pode ter boas notícias, a gente até falava alguma coisa sobre isso ontem, porque na quinta-feira, por exemplo, ele pode contar com o retorno do Leandro Carvalho. Pediu uma informação do departamento de fisiologia se vai poder contar com o Vina. Tem treino marcado para hoje à tarde no Vovozão. Óbvio que vai ser um treino fechado, óbvio que essas informações serão difíceis de chegar, mas se ele tiver um aval do departamento físico, ele vai utilizar no treino, é isso que o Guto quer, o Vina, porque foi um jogador importantíssimo na Copa do Nordeste e que pode ser também um jogador importante e interessante nesse Campeonato Brasileiro. Quer o que tiver, a força máxima que for possível o treinador do Ceará, porque sabe que depois de 3 jogos com apenas 1 ponto obtido, o Ceará precisa não só da reabilitação técnica, como ele falou, mas precisa da reabilitação na questão da pontuação. Legal, Danilo. Valeu. Danilão trazendo as informações direto da nossa redação do Ceará, e a gente vai conversar agora com o Fabinho, né? O Fabinho, volante do Ceará, vai conversar com a gente agora. O Fabinho, que é titular desse time do Ceará, às vezes ali por necessidade, ele começa no banco de reservas, até para poupar, porque é um jogador de muito desgaste, de muita entrega dentro de campo. A gente ouviu o Fabinho. São 2 jogos muito importantes, né? Muito importantes, na verdade. Onde nós temos o mais rápido possível, o mais rápido possível buscar, né, os resultados positivos. Vamos enfrentar uma equipe que vem embalada, de qualidade, mas dentro de casa nós temos que fazer, né, o nosso papel, que é sempre buscar a vitória. Então a gente tem uma oportunidade novamente de voltar a pontuar dentro da competição e com certeza sempre buscando a vitória. Aí, o Fabinho, daqui a pouco a gente vai ouvir o Fabinho de novo, mas eu queria saber do Eduardo Trovão, conversar com o Trovão agora, porque é o seguinte, são 2 jogos contra, na minha avaliação, 2 adversários diretos pelos objetivos principais de Ceará, Bahia e Vasco. Talvez o Bahia, até pelo investimento, tenha até mais pretensões do que a equipe vascaína, tá? Talvez. Mas ano passado, por exemplo, com toda a pompa também,
e todo investimento, o Bahia ficou atrás do Fortaleza, com um investimento bem menor. A maré do Bahia virou depois que o Ceará ganhou lá em Pituaçu Foi. 2-1. O Luiz Otávio, dos 2 gols do exatamente. Luiz Otávio. Truvão, o que é que você pensa sobre esses 2 jogos em casa? É ganhar ou ganhar? Acho que o Fabinho tá certo quando diz que o importante agora é resultado, jogar bem, fica por uma segunda instância se não puder fazer tudo ao mesmo tempo. Porque 3 jogos sem vencer na Série A, mesmo que a pretensão do Ceará seja de permanência para o ano que vem, já começa a ligar o alerta. Peraí, não vamos dar mole. E aí você jogar mais 2 partidas seguidas em casa, é a chance de você fazer pelo menos 4 pontos, imagino eu. Claro que o torcedor quer 6 e acho que o Ceará tem totais condições de fazer os 6 e deva brigar por isso. Mas você saindo dessas 2 partidas com 4 pontos já vai ser um grande avanço para o Ceará. Agora, e sobre torcida, né? A gente falou até no bloco anterior sobre torcida, é bom lembrar que jogar em casa, o Ceará conhece o Castelão muito mais do que o Bahia. Mas o Ceará ganhou do Bahia 2 jogos na Copa do Nordeste lá em Salvador. É exatamente isso, né? Ganhou lá do Bahia, o Ceará ganhou, a última vez que se enfrentaram, o Ceará ganhou também da equipe do Bahia, foi exatamente esse jogo que o Carlos estava falando. Isso, né? Teve um jogo da primeira fase da Copa do Nordeste 2-2 aqui. Exato. O jogo do gol do Matheus Gonçalves. Do Matheus Gonçalves e os 2 do Gilberto. Isso. Os 2 do Gilberto aqui. E o Ceará vai enfrentar o time do Vasco, primeiro será contra o Vasco, depois o Bahia, tá? No fim de semana, Bahia. Mas esse Vasco, que tem um cara, eu sei que o esporte é coletivo, o futebol, mas tem um cara que tem feito muitos gols, é uma reserva técnica, assim, impressionante, o aproveitamento dele proporcionalmente é, assim, quase 90% dos gols do Vasco. E esse móvel aqui, que a galera tava tirando onda, mas esse móvel é cool. E aí, nesse móvel aqui, a gente vai trazer alguns segredos, tá? Alguns segredos. E hoje o Caio vai trazer um segredo aqui do Vasco da Gama. Coloca aqui no Caio. Aqui, isso é o que importa, ó. Vai lá. Aqui, não ó. há um grande segredo, né? Todo mundo sabe hoje quem é a referência técnica e ofensiva do Vasco da Gama, né? Quem é? Fica é aqui o argentino Germán Cano, né? A gente tem até alguns números dele para exemplificar que a quantidade de como o Vasco hoje depende ofensivamente do Germán Cano. A gente pode até mostrar depois os números, a gente tem uma arte preparada, né, mostrando os detalhes de como ele é a personificação hoje do ataque vascaíno. Pra você ter uma ideia, o Vasco marcou 16 gols na temporada e o cara marcou 11 desses 16 gols. É uma média muito acima do habitual. E no Brasileirão, né, são 2 jogos, ele marcou os 2 gols contra o São Paulo, mas a média de 2,5 finalizações por jogo. Então, a cada 2 finalizações ele conseguia marcar um gol. Então, é óbvio que no jogo de amanhã, o jogo de quinta-feira, o Ceará vai ter que redobrar toda a atenção em cima desse argentino de 32 anos, que estava no futebol colombiano, tem um relativo sucesso no futebol colombiano, chegou a ter nome sondado no próprio Ceará no final da temporada passada, e que o Vasco, muito por conta do prestígio, que a camisa Vasco da Gama é muito forte, né? O clube, o time de futebol do Vasco, há anos não faz um time do tamanho que a história do Vasco, de 4 vezes campeão brasileiro, de campeão Libertadores, tem, mas ainda é um clube muito conhecido no exterior. E mais do que isso, o Cano é um jogador que talvez tenha o melhor custo-benefício do futebol brasileiro hoje, no sentido de gols que deram cotas ao Vasco da Gama. Gol de Copa Sul-Americana, que classificou o Vasco e deu o Vasco cota na Sul-Americana. Gol contra o ABC no final do jogo para dar cota de Copa do Brasil. Então, é um jogador que meio que já se pagou em alguns momentos num clube que a gente sabe que vive problemas financeiros gravíssimos. O Vasco ainda procura uma reestruturação financeira para voltar a ser o clube, o time gigante que sempre foi no passado. Então, é olho no Germán Cano. Ainda bem que ninguém fez a piada de botar um cano de PVC aqui embaixo, né? Para tirar, ficou apenas na foto. Aí o jogo contra o ABC que eu estava me referindo. E é muito disso, né? Do cara que você vai buscar no mercado exterior e conseguiu se adaptar muito rápido a um clube, um time que precisava desse jogador. Não basta lembrar, o centroavante do Vasco era o Ribamar. Com todo respeito ao Ribamar, não dá para o Vasco imaginar que vai conseguir fazer grandes campanhas tendo apenas o Ribamar como referência. Então ele chegou e parece que estava em São Januário já há muito tempo. Agora, mostra muito também a deficiência dos demais para finalizar. Quando um cara marca 11 de 16 gols, é bom porque você sabe que tem um atacante confiável. Mas, por outro lado, é ruim porque centraliza demais aquela arma, aquele poder de fogo, e todo mundo que vai enfrentar o Vasco, obviamente, vai tentar impedir que essa bola chegue ao Germán Cano, que ainda tem uma característica. É gol praticamente com 1, 2 toques na bola no máximo. Ele não é um cara que
venha driblar, sair, não. Ele se coloca muito bem para receber e marcar.